Faltam 12 rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro. O Vasco, que já esteve na lanterna da competição, está agora a 1 ponto de sair da zona do rebaixamento. Depois do empate sem gols contra o São Paulo no sábado, o técnico Ramon Dias voltou a demonstrar confiança na permanência do time na Série A. Que há 11 rodadas atrás, o Vasco estava rebaixado e hoje é competitivo diante dos melhores times do Brasil. O otimismo está virando marca registrada do treinador. Eu vejo um futuro promissor. Estou feliz com o time que está melhorando cada dia mais. Vamos seguir lutando, vamos seguir brigando até o final. O Vasco não vai cair, não vai cair. Não vai baixar. O time se representa nesta terça no CT do clube e só volta a jogar na quarta da semana que vem, diante do Fortaleza, também em São Januário. Nesse período, vai ser possível recuperar jogadores lesionados, treinar e reforçar o otimismo de todo o grupo. Temos que pensar que nós vamos brigar até o final. O Vasco só empatou com o São Paulo em São Januário e segue na zona de rebaixamento. Jogando em São Januário, a primeira chance de perigo foi do Vasco com o Verratti. O tricolor paulista respondeu em cobrança de falta de Reinaldo, que tirou tinta da trave de Léo Jardim. A partida estava morna quando Léo colocou a mão na bola dentro da área e o árbitro marcou pênalti para o São Paulo. Wellington Rato foi para a cobrança e Léo Jardim fez a defesa. O goleiro vascaíno ainda salvou mais uma vez em chute de Lucas Moura. Na melhor chance do Cruz Maltino, Peck mandou na trave e no rebote, Praxedes mandou para fora. Rafael ainda salvou em chute de Verratti. Payet tentou tirar do goleiro e tocar para o argentino, mas a defesa afastou. No fim, ficou por isso mesmo. Final 0-0. Com o empate, o Vasco segue na zona de rebaixamento com 27 pontos. Foi o que para você esse 0-0? Foi ainda bem ou eu não acredito? Ok. Ok. Foi o 0-0 mesmo. Ok. Foi o justo. Primeiro você tem que levar em consideração que você está enfrentando uma das melhores equipes do país, que é o São Paulo. Mesmo com os desfalques... Literalmente, né? O campeão da Copa do Brasil. Sem dúvida, sem dúvida. O São Paulo é muito melhor organizado e tem melhores jogadores do que o Vasco. Isso é fato, tá? Ponto. Isso você tem que levar em consideração. Tanto é que quem toma as rédeas da partida é o São Paulo. E aí o Vasco teve dificuldade justamente nessa válvula de escape. Faltou a válvula de escape pelo lado esquerdo e pelo lado direito, por quê? Na minha visão, eu adoro o Ramon Dias, já falei aqui, ele entende mais de futebol do que eu, com certeza, pelo amor de Deus. O ponto é, eu não acho que o Marlon deveria ter começado do lado direito e o Peck do lado esquerdo. Eu acho que eles funcionam melhor invertidos. Sim. E essa é até uma característica do Ramon, que ele faz essa troca durante o jogo. Só que ele não fez no primeiro tempo, ele só fez quando o Vasco já tinha sofrido um pênalti e aí o Léo Jardim. Eu tenho que bater palma de novo para esse cara, porque é ele que garante o ponto do Vasco e ele tem feito o Campeonato Brasileiro excelente. O torcedor do Vasco que não gosta do Léo Jardim não tá assistindo o time. É verdade. E ele fez uma defesaça no pênalti do Wellington Rato. E no segundo tempo, onde o Vasco até começou melhor, eu acho que faltou mais uma vez a leitura de jogo pro Ramon Dias. Eu não teria colocado o Pumita na partida. Eu não teria. Mas é um movimento normal que ele tem feito, né? Mas eu teria mexido ofensivamente. Ele demorou demais a tirar o Praxedes. Ele não tirou o Praxedes, sendo que o Praxedes estava mal desde o primeiro tempo. Ele perde um gol debaixo da trave no segundo tempo. O Payet entrou e com essa manutenção do Praxedes, ele teve dificuldade de ter essa válvula de escape, porque o Vasco não controlava jogo. O Praxedes é muito bom para controlar jogo. Quando o Vasco não controla jogo, o Praxedes tem dificuldade para marcar. E o São Paulo tem Lucas, tem o Wellington Rato, tem Rames Rodrigues, caras que você tem que correr atrás deles. Na saída de bola, o Zé Gabriel, para mim, deixou a desejar novamente. Sem bola, ele vem fazendo boas partidas, mas ele tem muita dificuldade nessa saída. Então, acho que o Ramon Dias poderia ter colocado um Luco Orediano, poderia ter colocado um Alex Teixeira. Faltou essa manutenção. Eu senti falta do Alex também. Do Alex Teixeira. E por que ele é tão pouco utilizado? E aí é a opção do treinador, né? Ele preferiu o Figueiredo, por exemplo. Que é um que cara tá mal também. Que é um cara que e foi convocado. Foi convocado para o Pan-Americano. Mas... Para qual posição? Atacante. Tem que saber, né, velho? Que loucura isso, né? Tem que saber, né, velho? Não, é pergunta séria, tá? Não, é pergunta séria. Isso é sério mesmo, porque se a gente for olhar... Eu não sei qual é a posição do Figueiredo. A gente passou a temporada toda falando isso. O que o Vasco fez na troca desse Menino de Júnior pro profissional,
ninguém nem... O vascaíno mesmo não entende bem o que o Figueiredo vai fazer no profissional, porque na base ele era um centroavante, Sim, né? centroavante. Ele entrou como atacante no jogo. Só Aí que ele é foi isso. ponta direita, Lateral. ponta esquerda, lateral, volante. O Que mais crescimento ele desse fez? cara na carreira Primeiro volante, segundo volante? foi muito difícil dele conseguir crescer como um atacante ou como lateral, porque ele joga de tudo, então ele não joga de nada, no final das contas. Agora, você não acha que foi ainda bem, não, o resultado? Cara, foi... Pelo contexto do jogo. Sim. Eu digo Porque que assim, o Mas eu Rames... acho que o Vasco deu uma amassadinha A gente, no não São pode, a Paulo. gente não pode deixar de passar isso. O Rames não. O calibre de um jogador do Rames Rodrigues, ele não pode perder o gol que ele perdeu. Gente, foi pior do que o pênalti que o Wellington Rato perdeu. Pra quem não sabe, a bola sobrou, porque o Léo Jardim defendeu, o Léo Jardim tava deitado no chão, era só o Rames empurrar, ele jogou pra fora. Ele já perdeu um pênalti decisivo no São Paulo. Eu acho que pelo contexto foi ainda bem pro Vasco. Ainda bem, porque, tipo assim, pelo contexto do jogo, eu falei ok pela tabela. Justo, porque o Vasco acabou voltando para zona de ficando na isso zona aí de eu concordo, rebaixamento, né? Então, Você tem novidade na polêmica com a 777? tenho, é verdade. É bom a gente explicar isso, porque na quinta-feira e na sexta eu falei para vocês que eles tinham pagado 35% do valor em cima de 110 milhões, o que dá em torno de 38 milhões de reais, e eles terminaram de pagar. É engraçado, foram 3 parcelas de 7 milhões de dólares. 7,4, 7 e 7,5, totalizando esse aporte total. Então, 16 milhões adiantados, mais 110 milhões pagos agora, o que dá 126 milhões, 120 juros e correção vai a 126. E a previsão é que caia amanhã na conta do Vasco da Gama o último depósito, justamente porque hoje é feriado bancário nos Estados Unidos. Então, Que chique, resumindo... né?